Douglas e hoje eu vou conversar com a Adriele dos Santos. Ela é psicóloga clínica da abordagem da fenomenologia e ela é especializada em avaliação psicológica. Tudo bem, Adriele? Tudo bom? E você? Tudo bem, tudo ótimo. Como você está? Antes da gente começar nosso bate-papo, eu gostaria de saber como você está passando essa quarentena. Trabalhando muito, graças a Deus. Eu achei que ia diminuir alguma coisa, mas os atendimentos online continuam. Estou aproveitando também para organizar alguns materiais, prontuários, então estou trabalhando bastante. Você sentiu que aumentou a procura pelo teu trabalho agora na quarentena, em função do isolamento social? Na verdade, assim, eu percebo que aumentou a procura na psicologia no geral. No meu trabalho em si, nem tanto, porque eu tenho alguns pacientes que são fixos, eles não pararam, eles continuam online. Porém, eu estou mudando um pouquinho também o foco do meu trabalho. Então, o tempo que eu tenho livre hoje, eu estou me dedicando à parte da avaliação. Então, eu não estou pegando mais tantos pacientes novos. Eu tive, assim, umas 2 ou 3 procuras, que são indicações de outros pacientes. Mas eu não estou mais divulgando tanto os atendimentos online, não estou colocando tanto em redes sociais, porque eu estou me dividindo entre 2 ramos diferentes. Tá. E você sente que teve algum prejuízo o fato de estar fazendo os atendimentos virtuais? Ou você acha que, ou como você está se adaptando para que isso aconteça? Eu percebo que cansa muito mais, né? Que a gente prepara um atendimento, seja para fala ou para recursos, e aí, além de preparar, a gente tem que adaptar depois para fazer de maneira online, né? Eu prefiro pessoalmente, claro, mas assim, no começo os pacientes eu percebi que eles ficavam assim, mas online, mas eles já se adaptaram, estão gostando bastante. Então, assim, tá sendo bem tranquilo. Tá sendo mais tranquilo do que eu imaginava, mas eu acho mais cansativo para a psicóloga na questão da preparação do atendimento em si, né? Entendi. E no geral você atende mais adultos, crianças, idosos? O que normalmente aparece para você nessa sua área de trabalho? Tá, e aí eu te pergunto, existe uma diferença dessa procura quando você faz o atendimento clínico ou quando você faz as avaliações psicológicas? De faixa etária, eu digo. Tá. Na clínica, no começo eu tinha muita criança, porque eu vim para Piracicaba em 2016, finalzinho, né? E comecei na área clínica aqui em 2017. Por ter parceria com a Secretaria da Educação, já na parte da avaliação, eu ia muito em escolas, então eu acabei tendo um público da psicologia acessível, que foi um programa que eu fiz no começo, mais de crianças. Porém, ao longo do tempo, algumas crianças que me procuraram, eu fui encaminhando para outras psicólogas parceiras. Hoje eu atendo sim crianças, mas a minha demanda maior é na fase da adolescência para o início da vida adulta. Então, assim, vamos colocar aí de 13, 14 até uns 22. Eu tenho adultos também, bastante, mas a minha demanda maior é na adolescência e no início da vida adulta. Eu não atendo idosos por uma escolha, né? Eu acho que é uma área muito frágil. No meu período de faculdade eu fiz bastante estágio. Eu amo, tenho os meus avós, mas eu optei por não atender, porque para mim, né, toca um pouquinho, eu acho que eu não ia conseguir me comprometer como deveria ao atendimento. Na parte da avaliação, eu estou tendo uma procura grande na parte da avaliação psicossocial, que é empresarial, então são para funcionários, então são adultos. Já tive uma procura grande também a questão de estética, que é a cirurgia bariátrica, porque precisa de uma avaliação para poder fazer a cirurgia. Então, na avaliação mesmo, na parte da avaliação psicológica, a procura é 95% na área adulta. Entendo. Essa avaliação da cirurgia bariátrica, como funciona? Assim, tem um período mínimo que a pessoa tem que passar por uma avaliação com você? Porque é um processo avaliativo, né? Não é uma sentada, uma conversa e aí você resolve. É um processo que se Não. desenvolve. Como mais ou menos assim? Existe um protocolo a ser seguido, assim? Para a cirurgia bariátrica, né, a gente tem aí umas 10 sessões, de 8 a 10 sessões com o paciente. A gente vai entender o porquê ele procura a cirurgia, quais são os hábitos que ele tem, porque a cirurgia é um emagrecimento muito rápido.
Mas depois disso, o que você vai fazer? Se você não mudar sua mente, tudo vai acabar voltando, né? Você tem um processo, a cirurgia bariátrica, o processo pós-cirurgia é complicado, é um mês só de líquido. Então, assim, você tem que estar com a sua mente preparada para passar por todo esse processo. Então, a gente tem aí de 8 a 10 sessões, onde tem aplicação de teste, onde tem instrução de como funciona uma bariátrica, entender se tem vício, se não tem, como que ela enxerga comida, alimentação. Então, é um processo, na maioria das avaliações que eu faço, seja para âmbito judicial, processo de concurso público, para perfil, para RH, eu sempre faço de 5 a 10 sessões, mais ou menos. A única que é uma sessão única é a avaliação psicossocial com os funcionários. Mas ela é uma sessão única que demora um pouco mais de tempo. Então, testes, conversa, questionário, anamnese. Então, vai aí um período de quase 3 horas. E essa avaliação psicossocial com funcionários, quando a gente está falando da área corporativa e tal, o que de fato ela está avaliando? Assim, eu te pergunto isso porque muitas pessoas que trabalham nesse universo corporativo, quando eles passam por essas avaliações, eles também passam por uma série de outros testes, que vão ser testes técnicos, de testes de habilidades e conhecimentos e tudo mais. E aí eles ficam muito apreensivos com a avaliação psicológica, achando que, de repente, eles têm que esconder uma característica deles, porque senão aquilo pode ser eliminatório, né? Quando, na verdade, o que você está avaliando, entendo eu, e aí você me corrige se eu estiver errada, é o perfil, que de repente ele pode se adaptar mais num departamento do que no outro, e uma coisa assim, qual que é o foco, né? Porque ele não é para ser um discriminador, um fator de discriminação, e eu queria que você explicasse um pouquinho, porque as pessoas ficam muito nessa dúvida. Na verdade, assim, existem 2 tipos de avaliação psicológica para o âmbito empresarial quando o funcionário já está dentro da empresa. A psicossocial, ela é um exame admissional e periódico, e tem a de perfil. A avaliação de perfil é para ajudar o funcionário a se adequar, a ter uma avaliação de mérito, aumento de salário, promoções. E a psicossocial, ela é um exame que ela é obrigatória para algumas MRs. Então, assim, quem trabalha com altura, espaço confinado, situações de risco, brigada de incêndio. Para que ela serve? Ela é voltada totalmente para a segurança do trabalho. Então, a gente quer analisar no psicológico delas as estruturas que elas têm para exercer funções de risco. Então, por exemplo, o quanto ela percebe de risco, o quanto ela tem medo desse risco que ela corre todos os dias, o quanto ela tem autoestima, se é preservada ou não para ela se manter em situação de segurança. Porque o Brasil, ele investe muito, mais de bilhões anualmente em acidentes de trabalho. Então, a avaliação psicossocial ela foi colocada na lei como obrigatória. Então, as empresas elas têm que fazer, elas não têm escolha. É um benefício para elas? Mas elas têm que fazer. Então, ela foi colocada como obrigatória para voltar à segurança do trabalho. Então, ela vai ver os aspectos psicológicos do funcionário pensando na prevenção de riscos de acidente. Então, na verdade, ela está ali para a proteção do próprio funcionário. Existe também um lado que é a proteção da empresa, né? Lógico, porque você não vai contratar uma pessoa que você vai submeter lá a um risco, mas muito também para a pessoa, para o funcionário que está sendo contratado, né? Ela não é para ser discriminatória, mas ela é para ser protetiva, de alguma forma, né? Aí é mais benéfica para o funcionário do que para a empresa. Porque o funcionário ele está sendo olhado, sendo enxergado, consegue analisar o clima onde ele está inserido, então preserva a vida dele. Ele é mais benéfico para o funcionário, na verdade. Entendo. Quando você fala das avaliações psicológicas, eu fico muito pensando assim, uma coisa assim que na verdade me veio por causa da avaliação para a cirurgia da bariátrica. Quando a gente fala da cirurgia bariátrica, assim como você disse, é um momento muito delicado, que a pessoa tem que fazer uma transformação na vida dela, né? E aí, alguns hábitos precisam ser mudados, alguns círculos, talvez, ou algumas relações, talvez tenham que ser transformadas. Muito difícil, né? E aí eu pergunto assim, existe um acompanhamento para a rede de apoio dessa pessoa?
Tipo, o familiar que mora com essa pessoa, as pessoas procuram esse tipo de acompanhamento, assim, para fortalecer essa decisão, né? Se essa é a decisão do paciente que está apto para cirurgia, então o cônjuge, ou enfim, quem mora com a pessoa precisa estar internamente trabalhada para dar suporte para essa pessoa. Existe esse trabalho? Na verdade, assim, né? Cada psicólogo trabalha de uma forma diferente. A minha forma de atuação, nessas sessões que eu falei de 8 a 10, uma delas é direcionada à rede de apoio. Então, assim, se a pessoa é casada ou cônjuge, ou mãe, pai, porque eu quero entender qual é a visão que essa família tem também de alimentos, de alimentação, da onde veio a imagem que ela tem distorcida, ou então real mesmo dela, mas que prejudica a autoestima, o quanto essas pessoas que estão do lado dela estão apoiando essa decisão da cirurgia e vão apoiar o pós-cirúrgico, né? Então, assim, na minha forma de avaliação, nas minhas 8 ou 10 sessões, eu já incluo. E eu sempre falo para as pessoas que eu estou avaliando, né, que elas me procuram para esse laudo que é obrigatório para qualquer convênio para fazer cirurgia, a importância do pós. Porque não é só o laudo. Depois que você faz a cirurgia, você tem que ter um acompanhamento, porque muita coisa muda na sua vida. E Com aí eu acho certeza. importante ter esse acompanhamento. Quando a pessoa é casada, vem, começa a fazer acompanhamento uma vez a cada 2 meses, passa o cônjuge de novo. Qualquer dúvida, eu sempre me coloco à disposição para estar conversando. Ah, minha mulher fez a cirurgia, mas ela não está conseguindo ficar muito bem, está adquirindo uma depressão pós-cirúrgica. Então, eu sempre estou aberta à rede de apoio também. Eu acho isso muito importante. E muitas coisas mudam, né? Inclusive na autoestima da pessoa, né? Porque de repente eu penso assim, às vezes a pessoa que chega, posso até estar enganada, mas a pessoa que chega no momento de fazer uma cirurgia bariátrica, ela esteve com um sobrepeso relevante e importante durante muitos anos da sua vida. Ela se constituiu assim, né? Não é tipo um pezinho que você está perdendo, é muito. E aí muda a pessoa que você é. Muda o jeito que você se vê, muda o jeito que o mundo te vê, e aí as relações todas mudam, né? Se de repente a pessoa não está inserida, no caso de ser uma pessoa que está num relacionamento, se não é um relacionamento que está fortalecido, isso pode abalar toda a relação, né? Todas as bases da pessoa. É muito difícil, né? É um processo muito delicado, né? E é uma decisão que às vezes pode fazer com que o cônjuge fique contra a decisão, não? Até porque o pós da cirurgia bariátrica existem, não é só a cirurgia, existem outras fases. Por exemplo, pensa que para você poder fazer a cirurgia, você tem que ter acima de 100 quilos e tá há 3 anos no mínimo, tentando emagrecer sem sucesso. Então, se você tem que ter um peso elevado, quando você faz a cirurgia, você perde aí, sei lá, 20, 30, 40 quilos de uma vez. Sobra peles. Então, muda o corpo, você emagrece, mas você tem. É outro processo. Aí eu faço também essa avaliação, que é para fazer uma abdominoplastia, uma reconstrução de mama, qualquer cirurgia. Mas sobra e leva um tempo entre a pós-bariátrica para qualquer outra cirurgia de reconstrução. Então, nesse tempo, se você, por exemplo, tem um relacionamento, seu cônjuge, né, tem que estar ciente disso, tem que te apoiar, porque você pensa assim, nossa, eu vou fazer a cirurgia e vou estar linda. E não é, às vezes, dessa forma que acontece. Então, você tem que estar... Isso eu faço já no antes. Você tem que estar preparada para o que vem após, porque às vezes não é o resultado imediato dos seus sonhos. Aí tem gente que se frustra, entra em depressão, ao ver o corpo do jeito que fica. Então, são fases, né? E é importante ter uma rede de apoio nessas fases. E por que a pessoa precisa passar por uma nova avaliação quando ela vai para a cirurgia que vai retirar a pele excessiva? Porque o convênio não cobre cirurgia estética. Tá, Então, para você poder fazer uma cirurgia dessas, você tem que ter um laudo psicológico comprovando que não é estética. Não é porque você quer ficar bonita, é porque aquilo está interferindo no seu emocional, está te entendi. causando uma depressão. Então, esse laudo para esse tipo de cirurgia, que é pós, né, a bariátrica, ele é para comprovar que é uma situação emergencial e não só para você ficar bonita. Muito mais, às vezes, uma necessidade burocrática do que, de fato, um desconforto do paciente, né? Porque se ele chegar naquele momento, ele, de fato, ele precisa daquilo, é fato. Ele precisa Exatamente. concluir aquela fase da vida dele, né? Ele precisa passar Tanto, pela retirada da pele excessiva, né? tanto que esse laudo em específico para esse tipo de cirurgia não são tantas sessões assim. Porque não tem tanta orientação. Você já sabe que o paciente ele realmente precisa daquilo.
Então, assim, é mais uma coisa burocrática para o convênio do que, assim, é uma questão avaliativa mesmo. Mas nesse Certo. período, eu utilizo essa avaliação para conscientização, para que ele consiga imaginar o corpo, como vai ser, planejar coisas a partir dali, e também para conscientização, olha, você vai passar por outra cirurgia, outro processo cirúrgico, como você vai se cuidar depois disso? Porque senão você pode retomar aquilo que você estava anteriormente. Então, eu aproveito esse momento para conscientização. Certo. E aí, só a gente tentando abranger um pouquinho o tema, que você é especializada em avaliações psicológicas, né? Então, a gente falou da bariátrica, falou das avaliações voltadas para o mundo corporativo. Que outras avaliações você faz? Eu faço avaliação para diagnosticar autismo e TDAH, eu faço avaliação para processo seletivo, para concurso público, por exemplo, a ANAC, que é a da Agência Nacional de Aviação Civil. Você tem que ter uma avaliação psicológica, depois você tem que passar na prova, que é bem difícil, e depois tem que ter uma avaliação psicológica para poder entrar. Então, eu faço esse tipo de avaliação, a psicossocial, eu faço avaliações para âmbito de processo seletivo, para treinamento, avaliação no contexto clínico de personalidade. Para quê de personalidade? A pessoa pode procurar para ela entender quais características ela tem, o que ela precisa melhorar, o que não, da onde vem tais comportamentos. Então, eu faço avaliação de personalidade também. Para outras cirurgias, por exemplo, readequação de sexo, também já teve procura. Para cirurgias de cicatrizes, que são cicatrizes grandes que causam incômodo, que causam baixa autoestima, também tem que ter um laudo. Então, assim, porte de arma, também faço. Terminei minha pós, mandei a documentação, só que aí entrou de recesso, então, da questão do trânsito. Eu fiz a pós em psicologia do trânsito, também vou começar a fazer para aplicação, né, do Detran, para tirar carta. Então, assim, avaliação psicológica no geral. Entendi. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Muitos estudantes de psicologia, ao longo do processo da faculdade, eles ficam bem aflitos em relação ao caminho que eles vão seguir, né? Para que áreas eles vão, para que abordagem, para que, enfim. Sim, é uma coisa que ao longo do processo a gente vai se descobrindo, né? A gente vai experimentando, vai fazendo os estágios, cursos paralelos e coisas assim, a gente vai se descobrindo. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como foi que surgiu essa tua paixão pelas avaliações. Porque você se formou psicóloga, se especializou em fenomenologia, e aí você caminhou para as avaliações. Como foi que isso surgiu na sua vida? Na verdade, eu brinco com todos os meus pacientes. Eu tenho alguns pacientes que fazem psicologia, né? Que eles escolheram a profissão certa, porque a psicologia ela tem uma área imensa. É muito legal isso. Você pode trabalhar em vários contextos. E quando você está cursando a faculdade, você fica muito confuso mesmo, porque tem muita área de atuação. E isso é normal. Não precisa ficar assim, nossa, será que é só eu? Todo mundo passa por isso. No decorrer da formação, você conhece diversas áreas, mas você não tem muita prática, né? E aí, no dia a dia, depois de formada, você vai começando a trabalhar e adquirindo alguns gostos. Durante toda a minha formação, era organizacional. Trabalhei em RH de empresa. Certo. Pós-formada também. Eu me formei no começo de 2015, trabalhei 2015, 2016, até o comecinho de 2017 numa organização. Depois eu fui para a área clínica. Dentro da clínica, eu gosto muito do atendimento clínico, mas eu comecei a ver, eu já gostava da avaliação psicológica no período da faculdade, mas não era algo que eu pensava em trabalhar em si. Mas dentro da clínica, eu comecei a ver a necessidade e a defasagem das avaliações psicológicas, pelo menos aqui na minha região. Muitas avaliações com aplicação de teste só. E aí eu falei, não, eu vou começar a investir nisso. Eu tenho um padrinho de casamento que tem uma empresa de medicina ocupacional que precisava da avaliação psicossocial. Falei, mas para eu fazer alguma coisa tem que fazer curso, eu não vou fazer sem ter certeza. Fui fazendo cursos e aí eu comecei a gostar da área da avaliação. É uma área muito boa, é uma área que tem um retorno financeiro bacana, é uma área assim, você tem que gostar de aplicar e corrigir testes. Você tem que gostar de escrever, porque você faz muitos laudos, né? Cada avaliação que você faz tem que emitir um parecer. E é uma coisa que eu gosto, sempre me identifiquei. Sempre que eu fui fazer relatórios, eu escrevia muito rápido, eu tinha facilidade. Então, assim, foi uma coisa que foi
eu não escolhi a avaliação me escolheu, que veio de uma demanda e eu fui fazendo um curso atrás do outro e fui me identificando bastante. Mas eu gosto muito da clínica também, então não é uma coisa que eu pretendo largar. Eu não pretendo pegar mais tantos pacientes, mas eu não pretendo largar os que eu já tenho, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. E é bem diferente, né? Quando a gente fala de testes e avaliações psicológicas, é um universo, e quando a gente fala de da clínica, da fenomenologia, é outro, completamente diferente, né? Como que você equilibra esses dois olhares, assim, porque eles acabam sendo bem antagônicos, penso eu. Na verdade, assim, eu tento colocar o mesmo olhar, para ser sincera. Porque mesmo na parte da avaliação, eu coloco o olhar clínico, porque eu não foco só nos testes que eu aplico. Talvez esse seja o meu diferencial. Eu Ah, foco muito mais na escuta atenta do que nos testes. Eu fiz um curso uma vez com uma professora que ela falou assim, na avaliação psicossocial: se você acreditar através da entrevista, da escuta, numa coisa, o teste dizer outra, acredite no que você entendeu na escuta. Então, assim, é dessa forma que eu tento trabalhar na questão da avaliação. Eu aplico testes, sim, para complementar, mas eu tento olhar o ser humano que está ali e todos os fenômenos que ele se mostra. Então, eu aplico a fenomenologia também, né? Entender o contexto dele, os fenômenos que ele traz, o ser. Mesmo na questão da avaliação, porque às vezes eu faço, por exemplo, uma outra avaliação que eu faço é para deficiência intelectual, para inclusão na sala de recursos das escolas. Eu não estou ali para diagnosticar se aquele paciente é deficiente intelectual. Eu estou ali para entender qual é a necessidade que ele tem num atendimento especializado. Então, eu vou entendi. escutar a família, eu vou escutar o paciente. Então, eu trago a escuta atenta que eu tenho na clínica para os processos avaliativos também. Então, assim, tem gente que fala assim, nossa, mas eu fui numa psicóloga, ela falou que uma sessão ou meia hora dava para fazer avaliação. Comigo não dá, porque eu não só aplico os testes. Então, eu tento trazer a minha forma de trabalhar de reflexão, de escuta, de um olhar diferenciado para a avaliação também. Que acaba sendo um olhar muito mais humano, né? Porque aí você não fica Exatamente. psicopatologizando a pessoa o tempo todo. Você olha para as qualidades que ela tem, as características onde ela pode crescer e se desenvolver usando essas características e não só apontando características limitadoras, né? É Aí, porque eu acredito assim, que se você aponta um erro, a pessoa não cresce com aquilo. Você tem que, além de apontar um erro, uma característica, mostrar para ela o que aquilo interfere, como talvez ela poderia modificar aquilo. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais humano do que só rotular. Eu não gosto dessa parte certo. da rotulação. Então, eu tento trazer esse olhar humanizado, né, que é da teoria da fenomenologia, que é humanista, para os processos avaliativos também. Que acaba enriquecendo muito mais, né? Porque você vai Na minha apontando visão, sim. potenciais. É, você vai apontando potenciais e não só desafios. Muito melhor. Uhum. Fico muito feliz em ouvir você falar isso, assim, porque a gente fica bem apreensivo com essa coisa dos testes e tal, né? Mas assim, é possível você ter outros olhares em cima da mesma ferramenta. E aí eu vou te perguntar, você desenvolveu esses testes, você redesenvolveu eles ou criou outros que você chama de recursos, certo? Ah, Recursos terapêuticos. na verdade, os recursos terapêuticos não são os testes que eu aplico. Recursos terapêuticos são recursos que eu desenvolvi para a clínica. O meu período de formação foi muito precário financeiramente. Eu paguei minha faculdade muito suadamente, trabalhando em 3 empregos diferentes. E quando eu me formei, que eu falei, agora eu quero a clínica, eu não tinha um dinheiro para investir na clínica, né? Não tinha recursos financeiros. Então, eu via muitos psicólogos comprando jogos, comprando várias coisas legais para aplicar nos pacientes e eu não tinha. Então, o que eu fui fazendo? Desenvolvendo. Então, eu desenvolvia um jogo, eu montava uma atividade, e em cima da minha abordagem, que é a fenomenologia, que busca reflexão, né? Traz o autoconhecimento, que a gente acredita na nossa abordagem, que o primeiro passo para a mudança é saber o que precisa ser mudado. É o primeiro passo. Então, eu trago muita reflexão. Então, eu fui criando exercícios no decorrer da clínica
eu tenho um paciente que é muito egoísta, mas eu não posso dizer para ele, você é egoísta. Porque se a gente chega e diz, ele vai falar, não sou, ele não acredita. Então, tem que trazer recursos para ele refletir e chegar e falar assim para você, sabe o que eu descobri? Eu sou egoísta. Aí você fala, nossa, é verdade. Então, assim, eu fui montando exercícios para trazer para eles essa reflexão, montando jogos. Então, isso são os recursos. São recursos que eu criei, porque eu não tinha condição financeira de comprar, para trabalhar aqueles baralhos que você vê assim, baralho das emoções, baralho de bate-papo. Hoje eu tenho bastante, que hoje eu já comprei, mas na época eu não tinha, então eu criei isso. Então eu fui olhando na internet o que existia para se trabalhar com crianças, adolescentes e o que eu podia fazer. Então eu pegava temas, raiva. Então eu ia lá e criava um exercício para trabalhar raiva com criança. Então, de acordo com isso, com a minha necessidade, eu criei alguns recursos que hoje eu comercializo. Hoje é lógico que eu crio mais, cada vez que eu comercializo são recursos novos, nunca comercializo os mesmos, mas foi através disso que eu comecei a criar recursos. Eu sou muito criativa, isso eu sempre fui, mesmo antes da psicologia, e aí eu associei isso à minha falta de dinheiro. Entendi. E criou alguma coisa produtiva, né? Importante. Sim. Às vezes é muito na falta das coisas que surgem, né? Que a gente consegue criar coisas importantes e relevantes para todo mundo, não só para a gente. Você vende esses recursos, né? Você estava falando, você vende os recursos, você tem, acho que quantos. Atualmente você está, acho, com 7 pacotes. Cada pacote tem o quê? Uns 20 recursos? Na verdade, é assim, todo mês eu pretendo, porque eu não comercializava antes, mas muitas psicólogas que eu tenho parceria, que utilizam o meu recurso, que eu dou supervisão também, falaram, viu, comercializa é muito legal para qualquer abordagem, não dá só para fenomenologia. E aí que eu comecei a pensar, bom, vou comercializar então. Então, eu tenho vários recursos, mas eu separei 20 de cada combo, né, que são 7 combos, 20, mas sempre tem um bônus, então acaba tendo 22, 23. Eu vou comercializar esse. Daqui um mês, vou pular um mês, não comercializo, no outro mês, outros 20, que eu tenho vários. Então, assim, eu separei em combos por quê? Tem psicólogo que só atende criança, então ele vai comprar o combo de criança. Tem psicólogo que atende criança e adolescente, que é os dois. Pode ser os dois. Eu tenho psicólogos que só atende adulto, ou só terapia de casal. Então, eu resolvi separar em combos para que aquela pessoa que queira comprar um recurso, compre o recurso que ela realmente precisa, para ela não gastar um dinheiro com coisas que ela não vai usar. Então, só que a minha forma de vender esses recursos é um pouco diferenciada. Eu vejo hoje em dia a venda de recursos que as pessoas criam um grupo, colocam todas as pessoas nesse grupo e vão disponibilizando um recurso por dia para todo mundo no geral. Eu não gosto disso, talvez seja pela minha abordagem, né, que é mais humanizada, a fenomenologia. Eu tenho um olhar de que cada um tem uma dúvida diferente, tem um público diferente, cada um. Então, eu faço individualmente. Por exemplo, você vai comprar um recurso meu. Eu vou disponibilizar eles para você e vou me pôr à disposição para você olhá-los, ver com qual paciente você quer aplicar e me perguntar. Olha, eu tenho tal demanda, eu vi esse recurso, como que eu poderia aplicar? Então, eu vou explicando de forma individual. Eu falo por mim, no meu período de faculdade, eu tinha muita dificuldade de fazer perguntas na frente de outras pessoas e parecer que são perguntas bobas. Porque eu coloco num grupo, às vezes você tem alguma dúvida e vai falar, nossa, mas vai parecer que eu não sou boa psicóloga de perguntar na frente dos outros. Então eu resolvi comercializá-los assim, de formas individualizadas. Entendi. E aí você estava falando assim que os recursos eles podem ser usados por psicólogos de abordagens bem diferentes. E você tem, inclusive, parceiros e parceiras que são de outras abordagens, como psicanálise, TCC, que é a cognitivo-comportamental. Como funciona esse trabalho? Porque eu acho muito legal, né? Porque assim, a gente precisa ter um olhar multifacetado, né? Interdisciplinar e pluralizado muitas vezes. Como que funciona isso? Elas realmente, tipo, você pode, qualquer abordagem pode pegar aquele recurso e usar? Por quê? Porque o que muda é o olhar da pessoa na hora de interpretar os dados? Como é que funciona? Eu vou dar um exemplo do meu período de faculdade. Quando eu fui começar a clinicar de estágio,
Eu cheguei pro meu professor, que era da área fenomenológica, e falei assim, Mauro, como é que eu atendo? Como que eu faço a primeira vez? Ele respondeu assim pra mim, vai lá e atende. Naquele dia eu saí da sala de aula muito brava. Falei assim, como assim? Primeiro atendimento ele fala, vai lá e atende. E aí eu fui ler muito sobre fenomenologia e eu entendi, hoje eu entendo o que ele disse, que é assim, você tem que ir lá e atender com o seu olhar. Então, é o seu olhar que faz um recurso, um atendimento funcionar. E eu gosto da fenomenologia porque ela é assim, ela é muito livre. Muito livre a ponto de dizer para você, se você tem um paciente que o que eu tenho para oferecer não é o suficiente, busque em outras abordagens. Eu tenho 2 pacientes específicos que são autistas, e eu utilizo muitos recursos comportamentais com eles, apesar de ser da fenomenologia. E com base nesse olhar, né, do que aquele pacientinho específico precisa, eu vou estudar aquilo que ele precisa, eu desenvolvi os recursos. Cada pessoa pode utilizar na abordagem que quiser. Por quê? São recursos reflexivos que têm uma explicação. Vou dar um exemplo. Um recurso de egoísmo. As questões vão ter explicações sobre o que é uma atitude egoísta e pergunta assim, o que você acha disso? Você já passou por essa situação? Como que isso é para você? Como você se sente nessa circunstância? Então, são coisas bem reflexivas e que você pode utilizar em qualquer abordagem. Eu dou supervisão, apesar de ser da fenomenologia, para uma psicóloga que é comportamental e para uma da psicanálise. As outras são fenomenológicas. Mas essas duas não. E aí muita gente fala assim, nossa, mas como você consegue dar supervisão para abordagens diferentes da sua? Eu ajudo elas a estudarem a abordagem delas, eu não dou uma supervisão na minha abordagem, mas eu trago recursos para elas que elas podem aplicar em qualquer abordagem que elas quiserem, assim. Então, o que o paciente dela precisa. Ela me traz o que ele precisa e a gente pensa junto em como resolver essa situação. Maravilhoso. E aí as pessoas que quiserem, os profissionais, psicólogos profissionais, quiserem entrar em contato com você para saber dos recursos, como eles podem fazer, Adriele? Pode me mandar pelo Instagram, pode me mandar no WhatsApp, depois a gente disponibiliza aí os meus contatos. Pode mandar um WhatsApp, algo pelo Instagram, chamar no inbox do Facebook, tanto o Instagram quanto o Facebook, eu tenho a página da psicologia, né? Então, assim, é voltado para essa área. Pode me mandar uma mensagem que eu vou explicar, mandar áudios explicando como que funciona. Ah, Adri, eu pensei em adquirir o de terapia de casal. Me explica como é. Eu vou explicar, vou mandar áudio explicando o que eu tenho de recursos, para que aquela pessoa saiba se realmente é aquilo que ela quer comprar. Não compra no escuro. E aí você faz um acompanhamento também para a pessoa, para o profissional? Tipo, quanto tempo de acompanhamento? Como que funciona? Ou aí seria o caso da pessoa contratar a supervisão? Na verdade, assim, eu sempre estou à disposição para qualquer dúvida em relação aos recursos que ela comprou comigo. Então, faz 1 ano que eu comprei um recurso com você. Só hoje eu fui aplicar esse recurso específico. Aí eu fiquei na dúvida de como aplicá-lo. Pode me mandar mensagem, Dri, eu tô com um recurso que você criou. Como é que eu aplico ele? Eu tenho um paciente X, mas eu queria usar esse recurso. Dá? Eu vou dar as informações que eu puder e que eu souber, claro, dentro daquilo que ela precisa, sobre o meu recurso. Agora, Dri, eu tenho caso que eu aplico, aí já é a supervisão. Se você não está focada em um recurso meu, mas quiser, eu faço supervisão também clínica para vários psicólogos, trabalho com isso. Maravilha! Eu adorei o nosso papo, acho que foi bem informativo, né? E acho que foi bem tranquilo, e eu acho que as pessoas, elas vai solucionar algumas dúvidas para as pessoas. Quem tiver dúvida pode entrar em contato ou com a Adriele ou comigo, e a gente tenta fazer, de repente, uma live para responder perguntas, que tal? Boa ideia? Então tá bom. Gente, obrigada por terem assistido. Continuem acompanhando o canal, distribuam, compartilhem, façam comentários, ativem o sininho para receberem os próximos e nos vemos por aí. Obrigada, Adriele.